Eu deixei a minha A segunda bolsinha palestra ali. de hoje, pesquisa Tô aplicada à nervosa. conservação, monitoramento de cetáceos no Monumento Natural das Ilhas Cagarras e em torno, será proferida pela professora doutora Liliane Lodge, que possui o seguinte currículo resumido. Liliane Lodge é mestra em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutora em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense. Coordenadora do Programa de Monitoramento de Cetáceos do projeto Ilhas do Rio, do Instituto Mar Adentro. Como entusiasta dos conceitos de divulgação e popularização da ciência, é administradora do grupo do Facebook Onde Estão as Baleias e Golfinhos, do grupo de WhatsApp Avistamento de Cetáceos e do website Bright do Brasil, todos direcionados à área de ciência cidadã. É membro do Conselho Consultivo do Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras. Sua área de atuação compreende a ecologia de mamíferos marinhos, em especial de cetáceos, na qual tem larga experiência e mais de 30 anos, com ênfase na distribuição, uso do habitat, comportamento e conservação. Senhora palestrante, convido-a a ocupar seu lugar no tablado. A senhora dispõe de 50 minutos e a luz vermelha ao fundo indicará os últimos 10 minutos da palestra. Nossa audiência é composta por cerca de 300 estagiários que, de modo presencial e à distância, aguardam com expectativa sua palestra. A palavra da senhora. Obrigada, uma boa tarde para todos. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês, uma tarde muito agradável, onde eu vou passar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do que eu faço, do meu trabalho. A nossa palestra de hoje vai ser a pesquisa aplicada à conservação, monitoramento de cetáceos, ou seja, o grupo do qual fazem parte as baleias e golfinhos, no Monumento Natural das Ilhas Cagarras e área do entorno. Bom, o projeto Ilhas do Rio, que é um projeto qual eu trabalho desde 2011, nas Ilhas Cagarras e áreas adjacentes, é um projeto coordenado pelo Instituto Mar Adentro. O Instituto Mar Adentro, ele tem 3 pilares de atuação, que são a pesquisa científica, educação ambiental e comunicação. Nossa principal área de atuação é o Monumento Natural do Arquipélago das Ilhas Cagarras, também conhecido como Mona Cagarras, que foi criado por uma lei federal em abril de 2010. Bom, o arquipélago ele tem uma área de aproximadamente, o monumento, a área de proteção ambiental, 91,23 hectares, sendo que a área marinha do arquipélago compreende 10 metros ao redor de cada ilha. Esse monumento foi, então, a primeira unidade de conservação marinha de proteção integral da cidade do Rio de Janeiro. E nós temos uma particularidade aqui, como vocês podem ver, o arquipélago fica muito próximo à Praia de Ipanema, uma das praias mais famosas do mundo, cerca de 5 quilômetros apenas da Praia de Ipanema. Então, é uma unidade de conservação bastante particular pela sua proximidade com um grande centro urbano, que é a cidade do Rio de Janeiro. Bom, o Monumento Natural ele foi criado em 2010 e em 2020, então, é publicado o seu plano de manejo e, dentre os recursos e valores fundamentais dessa unidade de conservação, inclui a biodiversidade marinha, ninhais de aves marinhas, a Ilha Redonda atualmente é o maior ninhal de fragatas do Atlântico Sul, a vegetação terrestre, muitas vezes com espécies endêmicas, ou seja, que só ocorrem naquela ilha, a formação geológica, a presença de um sítio arqueológico no topo da Ilha Redonda e a oportunidade de visitação, pesquisa e educação que essa unidade de conservação proporciona,
justamente pela sua proximidade com a costa. Bom, também em abril de 2021, o arquipélago das Cagarras e áreas adjacentes passou a fazer parte da rede global de áreas marinhas protegidas pela uma ONG internacional chamada de Mission Blue. Então, nós somos hoje considerados um ponto de esperança, que significa que é uma área de relevante interesse para a conservação do oceano. Essa área, vocês podem ver aqui no mapa, essa área marcada em azul, que engloba o arquipélago das Ilhas Cagarras, e mais recentemente, então, essa proteção foi estendida para as Ilhas Tijucas e as Ilhas do Grumari também. Nós somos o terceiro ponto de esperança do Brasil. O primeiro ponto foi o arquipélago dos Abrolhos, segundo Cagarras, e recentemente agora Alcatrazes também foi denominada como um ponto de esperança, ou seja, de relevante interesse para a conservação dos oceanos. Nessa candidatura para a Mission Blue, para que se fosse o arquipélago fosse nominado um ponto de esperança, além da alta diversidade de espécies, maior ninhal de aves marinhas, estão incluídas a presença de espécies da megafauna carismática, ou seja, a ocorrência de baleias e golfinhos nessa área, e também a ocorrência de um corredor migratório de baleias jubarte. Esse corredor migratório foi descoberto por pesquisadores do projeto Ilhas do Rio em 2017. Então, esses pontos foram muito importantes na candidatura do ponto de esperança da Mission Blue. Bom, falando em baleias e golfinhos, né, que é o grupo dos cetáceos, só para nivelar um pouco o conhecimento, esse grupo de cetáceos ele é composto por dois subgrupos. O grupo das baleias, cuja principal característica vem a ser a presença de barbatanas, que são essas estruturas que ficam fixadas na parte superior da boca das baleias e têm um papel fundamental no processo de alimentação desses animais. E o grupo dos odontocetos, como o próprio nome diz, presença de dentes, que é o grupo dos golfinhos. Então, é muito fácil a gente separar os dois grupos de cetáceos cientificamente, ou de uma maneira popular. Se tem barbatana, é do grupo das baleias. Se tem dente, é do grupo dos golfinhos. Existem no mundo, em âmbito global, 94 espécies de cetáceos, incluindo 15 de misticetos, ou seja, de baleias, e 79 de odontocetos, golfinhos, sendo uma espécie possivelmente extinta. É uma espécie fluvial do rio Yangtze, na China, que foi considerada provavelmente extinta em dezembro de 2006, sendo o primeiro animal desses em tempos modernos a ser indicado como extinto. Das 94 espécies em âmbito global, nós temos registrados até o momento no Brasil um total de 46 espécies, o que corresponde a quase 49% das espécies em âmbito global. E isso é muito fácil de entender se nós levarmos em consideração a extensão da costa brasileira, com quase 8.000 quilômetros, incluindo também a região da bacia amazônica, onde há a ocorrência de duas espécies de golfinhos, o tucuxi e o boto rosa ou o boto vermelho. Então, as águas jurisdicionais brasileiras, por sua extensão, elas proporcionam que nós tenhamos uma alta biodiversidade de espécies de baleias e golfinhos no Brasil. Bom, recentemente saiu a lista das espécies de baleias e golfinhos da União Internacional para a Conservação da Natureza. Essa lista ela foi atualizada agora, em 2024, e nós podemos ver que 53% dessas espécies
estão classificadas na categoria menor preocupação ou menor risco, tá? Mas também temos algumas espécies que estão classificadas na categoria criticamente ameaçada, em perigo e vulnerável. O projeto Ilhas do Rio, ele é um projeto que inclui várias linhas de pesquisa, e uma dessas linhas de pesquisa é a comunidade biológica marinha, que são justamente os animais que eu trabalho, os cetáceos. Então, o levantamento das espécies que ocorrem em nosso litoral, mais o monitoramento, eles são fundamentais para uma avaliação, para o suporte do planejamento espacial marinho e também esforços de conservação. As nossas linhas de pesquisa incluem a distribuição espaço-temporal desses animais, o uso do hábitat, comportamento, a fotoidentificação. Eu vou mostrar para vocês que é possível a gente conhecer cada baleia e cada golfinho individualmente, assim como nós conhecemos cada pessoa que faz parte do nosso convívio social, que é através dessa técnica de fotoidentificação. E essa técnica, então, ela nos dá informações sobre movimentos e fidelidade de uso diária e também a produção de subsídios para o fortalecimento e criação de áreas marinhas protegidas no Rio de Janeiro. Bom, as baleias e golfinhos, como vocês sabem, fazem parte da megafauna carismática, né? E dentro da megafauna carismática existem 3 diferentes classificações nas quais a gente pode colocar, cabe perfeitamente para esses animais, né? Como megafauna carismática, a gente pode destacar a primeira definição, são espécies icônicas, ou seja, são espécies culturalmente veneradas e importantes para um povo. Isso a gente pode dar como exemplo as orcas, que são veneradas pelos índios dos Estados Unidos e do Canadá. Como também aqui no Brasil, na região amazônica, nós temos o boto vermelho, que é venerado pelas populações ribeirinhas. Também são espécies indicadoras e chaves, ou seja, de relevância ecológica, tá? Indicadora porque essas espécies respondem rapidamente a mudanças marinhas no meio ambiente ou à perda de uma biodiversidade, e espécies-chave porque eles desempenham importantes papéis ecológicos na integridade da estrutura e funcionamento dos ecossistemas. E também são incluídas como espécies guarda-chuva ou bandeira. E o que significa isso? Esses animais são ferramentas para a conservação. Espécie guarda-chuva, ela é definida como espécies que protegem toda uma biodiversidade local, né? Essas espécies geralmente têm uma área de cobertura grande e acabam, então, protegendo não só baleias e golfinhos, mas toda a biodiversidade que ocorre naquele local. Por exemplo, nós temos um local onde há uma abundância de esponjas. E nós sabemos que esponjas, elas são um animal fundamental para a produção de medicamentos, em especial antibióticos. Mas quem já ouviu falar em esponja marinha, não chama a atenção das pessoas. Mas se eu falar que naquela área tem golfinhos, eu levanto e desperto a atenção das pessoas. E ao implementar ali uma unidade de conservação, com isso eu estou protegendo as esponjas também, que têm importância medicinal, né? E espécie bandeira, que são utilizadas para aumentar a conscientização sobre as questões de conservação ou promover captação de recursos que financiem pesquisas de cunho científico. Esses animais, eles apresentam uma particularidade, não é fácil trabalhar com eles. Nós estamos trabalhando com animais de grande porte, né? Baleias, golfinhos são animais grandes que vivem num ambiente totalmente diferente do nosso.
E são espécies que apresentam uma plasticidade comportamental, espécies com longa expectativa de vida, ou seja, são animais que vivem muito, alta mobilidade, estão sempre se locomovendo e ocupam extensas áreas de vida. E essas características da história natural desses animais fazem com que a pesquisa com cetáceos ela seja um desafio para os pesquisadores e uma complexidade também para a pesquisa. E o resultado desse desafio, ele requer um longo período amostral de coleta de dados, paciência e muita perseverança, né? Essa é o ponto crítico, o ponto-chave para quem quer trabalhar com esses animais. Perseverança e paciência. Perseverança porque nós temos que localizar esses animais num oceano enorme, é como procurar agulha num palheiro. E paciência, porque não é todo mundo que consegue ir para o mar e muitas vezes ficar dias e dias sem conseguir localizar esses animais. E graças a Deus eu tenho muita paciência com bicho, com gente nem tanto, mas com bicho eu tenho muita paciência. Então, tá aqui, caí no caminho certo, né? Bom, só para vocês terem uma ideia, né, o trabalho começou em 2011, então de agosto de 2011 a outubro de 2024, nós fizemos um total de 263 cruzeiros de pesquisa e percorremos mais de 24 mil quilômetros de esforço de observação. Essa é a nossa área de estudo, ela engloba aproximadamente 685 quilômetros quadrados e, como vocês podem ver, essa área de estudo inclui as principais ilhas cariocas. Ilha Cotunduba, na saída da Baía de Guanabara, Ilhas Cagarras, Redonda Rasa, Tijucas, Ilhas Maricás e as Ilhas do Pai, Mãe e Menina, na enseada de Itaipu. Quais as principais espécies que ocorrem aqui nas nossas águas, né? Nós temos espécies que são migratórias, ou seja, só ocorrem em uma determinada época do ano, e nós temos as espécies não migratórias. Como exemplo de espécies migratórias, nós temos a baleia jubarte e a baleia franca austral, e como exemplo de espécies mais residentes, a baleia de Braide, o golfinho nariz de garrafa e o golfinho de dentes rugosos. Temos aqui, então, uma distribuição dessas espécies, que estão indicadas em cores, como vocês podem ver, e o que chama muito atenção nesse mapa são os pontinhos amarelos, a quantidade de pontinhos amarelos, que são os registros de baleia jubarte, né? Ao longo desses anos de pesquisa, totalizou 255 avistagens de baleia jubarte, o que é muito espantoso quando se trata de uma espécie migratória. Essa espécie só está na costa do Rio de Janeiro durante os meses de junho a agosto. E, no entanto, é a espécie que apresenta o maior número de registros quando comparado até com as espécies residentes. Mas isso tem uma explicação e muito boa. A população de baleias jubartes está se recuperando após um longo e intenso período de caça comercial. Então, a caça comercial dessa espécie ela foi proibida em todo o Hemisfério Sul em 1963 pela Comissão Internacional Baleeira, e essas populações elas estão voltando a recuperar antigas áreas de distribuição geográfica. Então, a ocorrência de baleias jubartes nas águas cariocas é um verdadeiro presente, não só para nós biólogos, mas para todos os cariocas de uma maneira geral. Bom, então, falando de espécie migratória, essas baleias, elas se deslocam pelo que nós chamamos de corredor migratório ou corredor azul, que é justamente o que nós chamamos de autoestradas que levam esses animais de suas áreas de alimentação próximas aos polos para as suas áreas de reprodução e cria em águas tropicais, né?
E então, esse corredor migratório, essa autoestrada que as baleias utilizam para transitar entre suas áreas de alimentação e suas áreas de reprodução e cria, é considerado um hábitat crítico para essas espécies migratórias, para alimentação, reprodução, nascimento, amamentação, socialização, mas durante esse caminho, esses animais estão expostos a diversas atividades humanas, que vêm aumentando a cada ano. Na época da baleia jubarte, nós também recebemos 2 visitantes muito especiais, que são 2 tipos de albatrozes. Nós recebemos também o albatroz de bico amarelo e o albatroz de sobrancelha, que coincide, a ocorrência dos albatrozes coincide com a ocorrência dos meses de migração das baleias jubartes. Então, em relação à sazonalidade das espécies, como eu havia falado para vocês, a baleia franca austral e baleia jubarte, elas apresentam uma maior frequência de ocorrência no Rio de Janeiro, nos meses de inverno, para ambas as espécies, e as espécies não migratórias variam. Nós temos, por exemplo, a baleia de Braide, que tem uma ocorrência muito mais frequente no verão, o golfinho nariz de garrafa também no inverno, e o golfinho de dentes rugosos nos meses de outono. Trabalhamos também com uma técnica que eu considero espetacular e me especializei muito nessa técnica, que é chamada de fotoidentificação, que vem a ser a identidade de cada animal. Os animais possuem marcas e características específicas que não se repetem de indivíduo para indivíduo, tornando possível que a gente identifique distintos indivíduos. Funciona mais ou menos como uma impressão digital ou um código de barras, né? Essas marcas e cicatrizes, por exemplo, em golfinhos, vocês podem ver essas marcas e cicatrizes no bordo da nadadeira dorsal, não se repete de indivíduo para indivíduo, são diferentes. É que nem a gente, né? A gente tem uma marca, uma cicatriz, que nenhuma outra pessoa no mundo vai ter uma cicatriz igual a nossa, do mesmo tamanho, da mesma largura, no mesmo local. Então, a gente pode identificar esses animais individualmente. Essa técnica ela foi descoberta na década de 70 por pesquisadores que trabalhavam na África com grandes mamíferos. Os pesquisadores começaram a perceber que o padrão das listras das zebras varia de indivíduo para indivíduo. Aí, início, você olha uma manada de zebras, você acha que são todas iguaizinhas, e não são. Quando você começa a prestar atenção em cada animal, você vai ver que o padrão de listras, ele varia de indivíduo para indivíduo. O contorno das orelhas dos elefantes, o padrão de pintas dos leopardos. E aí pesquisadores marinhos começaram a pensar e falar, será que para animais marinhos isso se repete? E viram, o primeiro estudo foi feito na Argentina, com baleias francas, e eles viram que era possível identificar também animais marinhos por esse padrão, né? Então, nós temos aqui para golfinhos, vocês podem ver que esse padrão de marcas e cicatrizes, ele não se repete. Esses animais são fotografados, eles recebem um código de identificação e, através desse código, nós podemos acompanhar toda a história de vida desse animal à medida que esse animal é reavistado em vezes subsequentes. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um golfinho aí qualquer. Ele foi visto no primeiro ano acompanhado de um filhote. No ano seguinte, ele não estava acompanhado de filhote, né? Nesse ano, ele estava num grupo de 5 indivíduos. No outro ano, ele estava solitário. Então, a gente vai marcando todo o padrão de vida desses animais. Já para as baleias jubarte, a fotoidentificação ela funciona de uma maneira diferente, porque elas apresentam na cauda um padrão de coloração branco e preto que não se repete para os indivíduos. Então, nós também podemos utilizar essa técnica para trabalhar com baleias.
Só para vocês terem uma ideia, né, que a gente chama de URG dos cetáceos, o nosso catálogo, nós temos até o momento 11 baleias de Bride foram identificadas, 151 baleias de Bart, 121 golfinhos de Deixogós e 335 golfinhos nariz de garrafa comum. Então, aqui está nosso catálogo, mas, ao mesmo tempo, esse catálogo não é interessante ele ficar só comigo e com a minha equipe, porque senão nós vamos ter resultados muito pontuais da nossa área de estudo. O que interessa para a gente é saber aonde que esses animais vão, como eles se deslocam, quantos quilômetros eles correm por dia. E esses catálogos, então, eles funcionam como um álbum de figurinhas que nós trocamos entre pesquisadores de diversas instituições. Porque aí eu posso saber com um colega meu que trabalha em Santa Catarina se aquele animal que eu identifiquei no Rio de Janeiro foi revistado ou não em Santa Catarina. Então, nós compartilhamos nosso catálogo com o Laboratório de Ecologia e Conservação Marinha do Fundão, com o projeto de monitoramento de cetáceos da Bacia de Santos, projeto Baleia Jubarte, Arraial Ecoturismo e com o Happy Whale. O que vem a ser o Happy Whale? O Happy Whale é uma plataforma que trabalha com inteligência artificial, na qual pesquisadores do mundo inteiro mandam fotos de baleias jubarte foto-identificadas. E com isso, o conhecimento das baleias jubarte, ele aumentou significativamente com a criação dessa plataforma. Então, aqui eu tenho mostrando para vocês um exemplo dos catálogos que são formados, que nós chamamos de matriz. Vocês têm no canto esquerdo o código, esses animais recebem um código de identificação. Geralmente esse código ele começa com as duas iniciais, que são as áreas de estudo, seguidos por 3 números. Então, RJ001, RJ002 e assim sucessivamente. As datas na coluna de cima, nas quais esse animal foi avistado pela primeira vez, e a gente tem o total ou não de reavistagens desses indivíduos foto-identificados. Então, aqui a gente tem esse exemplo dessa plataforma Happy Whale, né, que é uma coleção global de dados que é mantido e curado por um arquivo e serviço público para pesquisa, educação, conservação e para o entretenimento. E a missão é aumentar a compreensão global e o cuidado com os ambientes marinhos através da criação de ciência e educação para uma conservação de alta qualidade. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo do nosso catálogo no Rio de Janeiro. Nós temos baleias foto-identificadas no Rio de Janeiro que foram reavistadas nas ilhas Geórgias do Sul e Sanduíches do Sul, que são ilhas subantárticas, e baleias identificadas no Rio de Janeiro que foram reavistadas na Antártica. As ilhas Geórgias do Sul e Sanduíches do Sul e Antártica fazem parte das áreas de alimentação das baleias que migram para o Brasil. Então, olha que informação incrível que a gente está tendo com a idealização dessa plataforma, que é uma plataforma mundial, onde pesquisadores de todo mundo depositam suas fotos de animais identificados individualmente. Então, aqui temos alguns exemplos das nossas baleias identificadas no Rio de Janeiro, né? Aqui as datas e onde elas foram reavistadas, como também temos reavistagens de baleias que foram vistas em áreas de reprodução. Então, eu trouxe aqui para vocês, por exemplo, uma foto de uma baleia que foi identificada no Rio de Janeiro, no dia 7 de julho de 23, e no dia 8 de julho de 23, essa baleia foi vista em Arraial do Cabo. Então, essa baleia levou um dia para viajar do Rio de Janeiro a Arraial do Cabo. E também temos um outro exemplo desse ano, de um animal que foi foto-identificado no dia 9 de junho de 24 em São Paulo e que chegou no Rio de Janeiro no dia 12 de junho de 24, levando 3 dias para percorrer a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. Realmente são dados de extrema importância para a conservação. Bom, esses animais, eles estão sujeitos a ameaças aqui na nossa costa, né? Dentre elas, a gente pode
citar como as mais significativas a degradação do hábitat, seja por poluição, seja ela química, doméstica, acústica, pelo lixo, ou a depleção dos recursos, que vem a ser a pesca predatória, a captura incidental desses animais em artefatos de pesca, risco de colisão com embarcação e distúrbios e molestamentos são as principais ameaças das quais as baleias e golfinhos sofrem aqui, não só no Rio de Janeiro, mas em âmbito global, né? Aqui a gente tem um gráfico que mostra a curva linear do aumento de avistagem de baleia jubarte que nós estamos tendo nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, eu trabalho no Rio de Janeiro desde 2011. A primeira baleia jubarte registrada foi em 2014, né? Apenas 2 grupos, 2015 2 grupos, 2016 58 grupos, e assim vem crescendo sucessivamente, ano após ano, devido a essa recuperação populacional dessa espécie. Também nós temos feito registros muito interessantes no Rio de Janeiro de grupos reprodutivos e também do nascimento de recém-nascidos no Rio de Janeiro, ou seja, baleias carioquinhas da gema, nascidas em águas cariocas. Isso é incrível, gente. Esse dado, ele não tem preço. E nós passamos a ver. E essa situação, grupo reprodutivo e ocorrência de filhotes, é típico de área reprodutiva. E o Rio de Janeiro é uma área de passagem. É uma área que elas utilizam para fazer a migração delas. A principal área reprodutiva no Atlântico Sul Ocidental é o Banco dos Abrolhos. Será que o Rio de Janeiro, daqui a alguns anos, vai virar uma área de reprodução e cria de baleias jubarte? Tudo está levando a crer que sim. Então, gente, é um presente maravilhoso que nós estamos tendo. Olha, vocês podem ver o tamanho do bebezinho aqui do lado, marcado aqui nessa foto. Olha como é pequenininho, é um recém-nascido. É um bebê de poucos dias, é um carioquinha mesmo. Nasceu aqui, né? Bom, é muito gratificante para nós pesquisadores estarmos acompanhando esse aumento populacional de baleias jubarte, mas o aumento da população, ele também implica no aumento de conflitos, concordam? Cada vez o homem está mais utilizando o mar. Então, nós estamos registrando alguns encalhes, né? Como esse que vocês podem ver na Ilha Rasa, Ilha Comprida. Esse filhotinho, que a carcaça estava flutuando em frente a Ipanema, ele tinha marcas sugestivas de enredamento e rede de pesca, era um filhote bem pequenininho, e esse ano, em agosto de 2024, encalhou também um filhote no recreio, que ele estava com uma rede de pesca preso na nadadeira caudal. Então, outras ameaças incluem também risco de colisão com embarcação, né? Nós sabemos que o Porto do Rio de Janeiro é a principal base de apoio do pré-sal, né? Então o tráfego de navios é bastante intenso e a colisão com embarcações é um risco potencial para essas baleias, como vocês podem ver. Primeiro que existe o que a gente chama de sombreamento acústico. É que nem um ponto cego dos ônibus com os ciclistas. Não tem um ponto cego que os ônibus não conseguem enxergar os ciclistas? Também existe um ponto cego que os capitães de navio não conseguem enxergar as baleias. E o mascaramento do ruído, né? Os navios, eles promovem ruídos submarinos muito fortes, que muitas vezes confundem o comportamento social desses animais. Vocês podem ver aqui nessa foto à direita, essa marca e cicatriz aqui desse animal. Deixa eu ver se não estou conseguindo. No meio. Essa baleia foi atropelada por um navio. Olha que cicatriz feia que ela tem aqui no dorso, né? Algumas baleias são atropeladas por navios e sobrevivem, como é o caso dessa aqui. Outras não, outras vêm a óbito. Então, isso
é uma ameaça. E vocês podem ver a proximidade das baleias com os navios, né? Também em junho e julho de 2021, nós fizemos 11 registros de baleias jubates no interior da Baía de Guanabara. Todos de indivíduos jovens, né? Os mais audaciosos, mais corajosos. Né? O bicho é igualzinho. Os jovenzinhos de bicho são iguaizinhos. E também é um motivo de preocupação, né? Por causa do intenso tráfico de embarcações na Baía de Guanabara. Mas, felizmente, não sei porquê, nós só vimos essa ocorrência em 2021. Não se repetiu nos anos subsequentes. Vocês podem ver a proximidade da ponte Rio-Niterói. Incrível, né? Dentro da Baía de Guanabara. E foram 11 registros. Bom, mas o que a gente faz com isso tudo, né? A gente estuda, a gente coleta uma porção de dados, nós temos que publicar esses dados. Não só para a comunidade científica, mas também para a população em geral. Não adianta, eu costumo falar, dado não é para ficar guardado dentro de gaveta. Dado é para ser publicado, né? Para que todos tenham conhecimento do nosso trabalho. Então, nós publicamos bastante, geralmente em periódicos internacionais, para ter um alcance maior da nossa pesquisa, senão fica muito pontual para pesquisadores do Brasil. E também participamos, né, além de eu participar do Conselho Consultivo do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, as nossas informações foram fundamentais para a geração de subsídios técnicos científicos em consonância com vários planos, né, como, por exemplo, o plano de manejo, plano de uso público, plano de pesquisa, plano de comunicação, que teve base em nossas pesquisas científicas, todas voltadas para a conservação. Mas quais são os principais desafios que nós temos nesse século? Esforços de conservação. Esses esforços de conservação, eles devem ser internacionais, bilaterais, nacionais, regionais, locais e individuais, em especial para as espécies migratórias. Animais não reconhecem fronteiras. Também a implementação de áreas marinhas protegidas e zonas de exclusão de pesca, que são estratégias para garantir a sobrevivência e manutenção de várias espécies, a redução da poluição ambiental, seja ela doméstica, química e acústica, dos conflitos com as pescarias, dos distúrbios com o tráfico marinho, a colisão, o valor econômico dos mamíferos marinhos vivos, se discute muito isso. Uma baleia viva, ela vale muito mais do que uma baleia morta. Antigamente caçavam-se baleias, hoje existe o turismo de observação de baleias, que é um turismo que rende bilhões de dólares em todo o mundo. Todo mundo quer ver uma baleia no seu ambiente natural. E também para os golfinhos também foi muito importante, para o uso não extrativo dos golfinhos, ou seja, não remover golfinhos do seu ambiente natural para colocá-los em tanques, em oceanários. E, por fim, a emergência global, que está aí, né? Principalmente as questões relacionadas a clima e a perda monumental da biodiversidade, que está intimamente atrelada à questão da emergência global, das mudanças climáticas. De uma maneira geral, a gente pode dizer que as baleias e golfinhos, por fazerem parte da megafauna carismática, são embaixadores dos oceanos. E a sociedade é responsável por um oceano limpo, seguro, saudável e produtivo, para o bem-estar nosso, para o bem-estar do ser humano. E nessa questão, o projeto está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da ONU. Não sei se vocês sabem que nós estamos até 2030, é a década dos oceanos, né? O objetivo 14 é o objetivo proteger a vida marinha.
Trouxe aqui para vocês muito material, vocês podem pegar no website do Projeto Ilhas do Rio, tá? Vocês podem baixar materiais completos, existem vários artigos meus publicados que vocês podem baixar no site do projeto ilhasdorio.org.br, tem muito material bacana. Também aproveito para convidar todos vocês a fazerem parte do nosso grupo de Ciência Cidadã do WhatsApp, chamado Avistamento de Cetáceos no Rio de Janeiro. Nós estamos atualmente com 365 membros, que são pessoas da sociedade que nos mandam informações, nos mandam fotos, são os nossos olhos. Nós, pesquisadores, não podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, a ciência cidadã, ela nos ajuda muito a entender melhor a distribuição, as ameaças desses animais. Está aqui o QR Code do grupo, todos vocês serão muito bem-vindos. Temos também um QR Code de uma cartilha que foi lançada ano passado de boas práticas para observação de cetáceos, em especial baleias de Bart. Vocês devem estar sabendo da explosão do turismo de observação de baleias que foi esse ano no Rio de Janeiro. Certamente vocês estão sabendo disso. E aqui a gente tem uma cartilha de boas práticas com normas e procedimentos para minimizar distúrbios e molestamentos para esses animais. Por fim, gostaria de agradecer a toda uma equipe que me acompanha há muito tempo, há muitos anos, pessoas que vêm, pessoas que vão, pessoas que voltam. Sozinho a gente não faz nada, a gente precisa de colaboração para tocar a nossa vida para frente, as questões conservacionistas. Eu sozinha não teria feito metade do que eu passei para vocês, eu devo a uma equipe maravilhosa que veste a camisa de gente jovem, de gente que quer um planeta melhor. E aqui, meu e-mail, lilianelodge@yahoo.com, e o agradecimento a todos os patrocinadores do Projeto Ilhas do Rio, que tornam possível não só o meu trabalho, mas de uma equipe bastante comprometida e grande, com diversas áreas de atuação, pela conservação, por um planeta melhor para nós todos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Sim. O primeiro horário, por favor, pode ficar à vontade. Iniciaremos agora o período de debate, convidando a palestra João Pássaro à mesa principal. Em virtude do adiantado do tempo, vou pedir especialmente, novamente, que as perguntas sejam claras, objetivas e sucintas. Boa tarde. Boa tarde. São duas perguntas. Esses projetos estão dentro das escolas também? Tem alguma coisa? Tem sim. Tem sim. O Projeto Ilhas do Rio, ele também tem uma parte de educação ambiental e sensibilização. É um outro time que trabalha com isso, mas sim, inclusive existe uma peça de teatro que é levada às escolas. É uma questão de entrar em contato com eles, porque já é uma outra, assim, eu sou da área de pesquisa, mas existe sim a turma da educação ambiental. A outra pergunta a identificação fotográfica. Como é feita a inteligência artificial? Quem é que faz o comparativo? Por exemplo, recebe uma foto, como é feito esse comparativo dentro do sistema? Essas fotos, elas são bastante complicadas, porque elas exigem câmera fotográfica profissional, equipamentos super sofisticados que a população em geral não tem. Então, quem tira essas fotos somos nós, os pesquisadores. E essa observação, esse estudo, ele pode ser visual, comparação visual dos olhos, ou através de softwares. Hoje em dia você pode baixar vários softwares que trabalham com inteligência artificial e que fazem match, né, correspondências entre os indivíduos. Eu gosto muito de trabalhar com o meu olho, sabe? Eu confio mais no meu olho. Mas isso é quando o seu catálogo é pequeno.
Quando o capalo começa a atingir proporções enormes, de 300 indivíduos, 200 indivíduos, é muito complicado você fazer isso. Porque chega uma hora que a marca dos animais parece ser todas iguais. Aí a gente tem que lançar a mão do software. E ele faz análise, eles dão um ranking, sabe? De fotos, das 10 fotos parecidas. E aí você tem que ir no seu olho mesmo e escolher aquelas fotos que o programa indicou como as possíveis de serem aquele animal identificado. Olá, boa tarde. Boa tarde. A senhora mencionou ali sobre os impactos ambientais que podem ter na migração dos baleias. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais dessa questão, explicasse como que o aquecimento dos mares e o aquecimento global podem influenciar tanto na trajetória migratória das baleias, quanto na reprodução delas. Olha, boa pergunta, viu? Tem uma influência muito grande que nós já estamos começando a perceber agora, porque as baleias, a dieta básica das baleias é o crio antártico. É um pequeno camarãozinho de 5 centímetros. Esse camarão, ele se alimenta de algas que ficam aderidas ao gelo. Com o degelo, não tem alga, os camarões não têm o que se alimentar e as baleias não têm o que se alimentar. O que a gente está vendo é as baleias cada vez chegando mais cedo e indo embora mais cedo. Então, com o aumento da temperatura da água, essas baleias, elas não conseguem se alimentar, produzir leite eficiente para amamentar os seus filhotes. E o que está se vendo em algumas áreas do mundo, como por exemplo na Austrália, é um número muito grande de filhotes que morrem por desnutrição, porque as fêmeas não produzem um leite nutritivo suficiente para manter os seus filhotes. E tudo isso está ligado lá com a Antártica, com o degelo da Antártica, com as mudanças climáticas. Boa tarde, meu nome é João Vitor, eu sou da UFRJ. Eu queria saber como é que as grandes frotas de pescas, que a gente vê alguns casos compostos por milhares de barcos pesqueiros, afetam a biosfera marinha. E qual a expectativa caso se aproxime das águas brasileiras? Pois é, a gente tem um problema muito, muito sério aí, porque a Marinha não consegue fiscalizar. É muito grande o mar brasileiro, né? E a gente sabe que nações de outros países vêm pescar de forma pirata em águas brasileiras. A gente mesmo no Rio de Janeiro, eu estou cansada de ver barco aqui de Taiwan, que para nas cagarras para passar a noite, barcos da China. O que esses barcos estão fazendo aqui? Né? A gente está ancorado aqui para abrigo, tudo bem. Não estão fazendo nada de errado, estão abrigados ali. Mas não estão aqui à toa, né? Estão pescando nas nossas águas. É um problema muito sério, é um problema muito difícil, principalmente porque ele está envolvido em fiscalização, né? E problema de logística, né? E financeira também. Boa tarde, professora. Obrigado pela palestra. Eu não estou vendo. Desculpa, eu estava te vendo. A gente tem algumas espécies invasoras no litoral brasileiro. Peixe-peão, coral-sol e outras. Alguma delas afeta as baleias que aqui transitam e habitam? E se sim, tem alguma atitude que nós estaríamos tomando ou não? Olha, diretamente as baleias não. Porque essas espécies exóticas, como elas não têm inimigo natural, porque não são daqui, não está tudo equilibrado, elas começam a se reproduzir descontroladamente e tomar o lugar de espécies nativas, né? Para as baleias, basicamente não, porque as baleias não se alimentam em águas brasileiras, as baleias se alimentam na Antártica ou no Ártico, falando de hemisfério norte. Mas que há todo um desequilíbrio da biodiversidade local
com as espécies invasoras existe. Porque elas não têm predador natural, elas começam a se reproduzir e se alimentar daquela biodiversidade local, e o desequilíbrio é muito grande. Professora, antes de passarmos à última pergunta, a última pedido para a senhora voltar para o slide do QR Code, deixar ali para a senhora. Ah, claro, gente. Que indelicadeza minha. Lógico, vocês são todos, nossa, muito bem-vindos. Essa daqui é a cartilha de boas práticas para observação de baleias. Não está abrindo? Não. Então, eu vou me comprometer a mandar. A senhora pode mandar para a gente? Isso, que ela repassa, tá. E o outro QR Code está legal para entrada no grupo do WhatsApp? Então, o problema é esse aqui, né? Posso? Volta mais um, né, por favor. Pronto. Então, agora a última pergunta, professora. Ai. Boa tarde. Sobre pesca, sobre inclusive que a baleia que passou mais por ele, essas coisas agora a gente pensa muito sobre isso, então eu falo com ele. E quando tiver um animal desse, perigo, qualquer coisa que acontecer nós pescadores, a gente vai lá, ajuda e faz assim. E tem que fazer, né? Chama até as autoridades, né? E por esse motivo, eu moro lá pertinho, tem açúcar de café, e quase que tem que fazer as autoridades. Conheço, trabalho lá também. Então eu só queria pegar os seus dados para mim, qualquer coisa, te comunicar. Assim, os dados, tipo, aqui comunicar em caso de algum acidente. Algum acidente. Olha só, nós estamos falando de um animal de 15 metros e 30 toneladas. Muitas vezes não é possível prestar primeiros socorros a um animal desses, né? Mas existe aqui no Rio de Janeiro um projeto chamado Projeto de Monitoramento de Praias, PMP. PMP. Esse projeto atende a encalhes. Em caso de encalhes de baleias, esse projeto pode ser acionado, que a equipe vai lá, se o animal estiver vivo, prestar os primeiros socorros, ou esse animal é uma massa biológica muito importante de dados, né? Na necrópsia, para saber o que esse animal morreu, enfim. Eu não tenho aqui, mas eu me comprometo a passar o telefone desse projeto, ou a senhora mesmo pode colocar no Google Projeto de Monitoramento de Praias, que eles atuam aqui na cidade do Rio de Janeiro. Imagina. Muito obrigado, professora. Obrigada. Nosso debate. E conforme a tradição dessa escola, será feito um agradecimento em nome do seu comandante e da turma ESG 75 anos do PSESG 2024. Para tal, convido a estagiária, a senhora Maria Cristina Mota. Olha que surpresa, hein? Tudo bem? Que bom. Deixa eu falar. Em agradecimento, em nome do comandante da Escola Superior de Guerra, vice-almirante Marcelo Menezes Cardoso, e da turma ESG, 75 anos do PSESG, 2024, agradeço a professora Liliane Lodi, que ministrou a palestra Pesquisa aplicada à conservação, monitoramento de cetáceos no Monumento Natural das Ilhas Cagarras e entorno. Eu, Maria Cristina, bióloga marinha, como aluna do PSESG, parabenizo e agradeço a sua palestra, apresentando para nós o seu instituto que você representa. Fazer com que a sociedade participe dos projetos de preservação ambiental permite uma inclusão das pessoas em áreas de conhecimento que antes julgávamos restrito aos cientistas. Isso verdadeiramente nos torna participantes dessa jornada de preservação e monitoramento dos cetáceos,
propondo áreas de conservação na costa do Rio de Janeiro. Muito obrigada! Gente, olha, é esse o retorno que a gente tem, né? Eu acho assim que é esse o retorno que a vida me dá, né? É uma vida de muita luta, muita batalha. A gente mora no Brasil, a gente sabe que o Brasil não investe em pesquisa científica como deveria investir. Então, escutar isso da minha colega é um retorno que não tem preço. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente batalha e vai em frente. Sempre. Vamos tirar uma foto. Oh, que legal. Tá. Parabéns, tudo de bom. Tá? Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, tá? Obrigada. É a nossa última aula. É, Na última, não, penúltima. Ah.